coragem é a chave da mudança. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todas e todos que estão conosco no Arte, Ciência e Ética em um Brasil de Fato. Comigo, na condução do programa, Leonardo Melgarejo. Olá, Melgarejo, como está a vida? Abrindo o teu microfone. Essa segunda-feira trouxe áreas muito diferentes, não é? Imagino que os golpistas desse país devem estar todos com aquilo na mão. São muitas denúncias, a gente não consegue atualizar uma crítica com a outra, mas essas últimas me deram muita alegria de perceber que aquela canalhada agora está sendo desmascarada, e fico mais à vontade ainda nessa oportunidade de conversar com pessoas como tu e a Suzy, que são pessoas que estão, assim, ajudando a construir esse mundo novo. Tu na área da comunicação e a Suzy na área da nutrição, da compreensão das pessoas a respeito do que significa segurança e soberania alimentar. Estou ansioso para ver vocês duas falar. Suzy Barreto Carvalho. Suzy. A Suzy, que é nutricionista, mestre em extensão rural e doutora em alimentos e nutrição. Professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela também coordena o Observatório de Estudos em Alimentação Saudável e Sustentável e, assim como o Melgarejo, participou do CTN Bio. Muito bem-vinda, Suzy. Oi, obrigada a vocês, é um prazer estar aqui no Brasil de Fato, nessa Rede Soberania, com vocês dois, né? É um prazer muito grande, Cátia e Melgarejo. Fico muito feliz com o convite e com esse nosso papo aí. Que bom. O prazer é todo nosso. Suzy, eu lembro que nós nos conhecemos há bastante tempo, nós dois trabalhávamos na Emater, tu era uma jovem recém entrando na extensão rural, e naquela ocasião tu já tinha uma preocupação enorme com a questão da cultura alimentar. Lembro que tu falava bastante disso, terminou te encaminhando para esse assunto, terminou sendo professora, terminou tendo orientadas, discípulas, que são muito, muito fiéis à tua orientação, à tua formação. E a pergunta seria, o que mudou no conceito de cultura alimentar ao longo desse período e como as tuas discípulas tratam essa questão junto contigo? Dado que há uma pasteurização geral dos alimentos hoje. O que sobrou com cultura alimentar? Eu acho que a gente, realmente, eu e o Melgarejo já temos uma trajetória aí de muitos anos. O Melgarejo foi nesse período que eu estive na Emater, né, Rio Grande do Sul, o Melgarejo foi meu co-orientador de mestrado, junto com o meu professor, que era o professor Ricardo Rossato, na extensão rural, o professor Fialho, né, que também foi o que me encaminhou. E realmente mudou muito, né? Mudou bastante, assim, algumas coisas em relação, principalmente, esse olhar da qualidade do alimento, né? Esse olhar ligado à questão o cultural se junta, né? Vamos dizer assim, com essa questão, porque vai mudando a percepção das pessoas com relação a cultura dos alimentos em si, porque começam a aparecer alimentos novos, né? E aí começa um olhar, vamos dizer assim, para a questão das dimensões da qualidade, que são muito significativas. E uma das dimensões da qualidade é essa relação do simbólico, né? Como é que perpassa para as pessoas essa questão? E eu lembro que no meu trabalho de dissertação, e era um trabalho que eu fazia ocupando esse espaço de extensionista, era muito claro que as pessoas estavam produzindo seus alimentos, né, manufaturando seus alimentos, principalmente que eu fiz o trabalho numa região de descendentes de imigrantes italianos, então eles tinham essa coisa da cultura alimentar muito forte, que vinha sendo passada, né, de gerações por gerações, e mesmo a necessidade, né, muitas coisas da herança cultural era a necessidade de sobrevivência. Era uma coisa muito interessante, assim, que aparecia isso no trabalho da gente, né, na extensão, e também apareceu muito no meu trabalho de dissertação de mestrado naquele período.
Então, tinha que trabalhar muito com as pessoas, dizendo, olha, esse produto que você está produzindo é um produto melhor do que aquele que é comprado, porque você sabe o que você está colocando tanto na terra, né, quanto no manufaturado. Então, por exemplo, o sonho era comprar um pão, comprar uma geleia pronta, em vez de consumir aquela que eles produziam. Isso era muito forte, né? E isso é uma coisa que levou, se a gente observar hoje, levou muito tempo para essa transformação e ainda precisa dessa transformação, né? Porque tem muitos produtores ainda que estão nessa vibe aí de produzir o seu alimento, de manufaturar seu alimento, de transformar ele, e que não tem essa dimensão. Eu acho que nos últimos anos começa a crescer essa predominância de dizer, olha, teus ingredientes são super interessantes. Então, o teu pão é melhor, a tua geleia é melhor, o teu suco é melhor. Então, dentro desse sentido, assim, eu acho que as coisas estão encaminhando. Porque passados aí, até esse é um trabalho, né, que a Turma Garejo também acompanhou, que é o trabalho da minha orientanda, Gabriela, que ela voltou ao município que a gente fez a pesquisa e trabalhou um pouco essa relação da situação alimentar, né, agora agora no tempo mais presente, né, nos últimos tempos, antes da pandemia. E o que se viu foi que diminuiu bastante essa prática de produzir seus alimentos, manufaturar, então parece que realmente tem um lado que essa modernidade, né, ou essa pasteurização que o meu garejo fala, parece que ele acrescentou. Então, essa globalização dos alimentos, eu acho que essa modernidade, ela traz uma coisa boa e ela traz uma coisa muito ruim. Ela traz a gente uma perda tanto da diversidade de produção quanto de consumo, e também faz uma prática de modernizar as famílias em termos de situação alimentar e fazer com que elas comprem as coisas. Para que elas vão fazer, né? E, ao mesmo tempo, a gente está com umas práticas bastante interessantes de produtos coloniais, né? Então, tem 2 pontos diferentes nessa medida. Então, eu acho que vai muito também do próprio processo, de como é que entra esse processo de globalização nas vidas das pessoas. Acho que isso, em termos pensando em situação alimentar de famílias de meio rural, é uma coisa que deveria ser bem mais estudada. Eu acho que a gente estuda muito a agricultura familiar com outras dimensões, mas eu acho que essa dimensão aí, ela não é tão forte. E se a pessoa não está, me parece, dentro dos movimentos sociais, ela não consegue se restabelecer e se reproduzir enquanto produtora de alimentos de qualidade. Então, isso é bem interessante da gente observar, e inclusive precisava de outras áreas, né? Não só a área da nutrição, outras áreas correlatas aí que fizessem mais esse processo de... A gente vê muito trabalho de PNAE, muito trabalho de PAA, né? Muito trabalho assim, tá nessa vibe aí dos últimos tempos, mas a gente não está vendo muito trabalho que olhe realmente como é que isso está sendo intensificado, né? O que representa para ti, o que é simbólico para ti no produzir e no consumir, né? E é um retrato também das políticas públicas daí que a gente está vendo por aí, né? Interessante isso que tu trazes, né, Suzy, da questão da importância dos movimentos sociais para o agricultor, o camponês, se dar conta da valorização do que ele faz, do que ele produz, né? E nessa dimensão de soberania alimentar, de alimentação saudável, principalmente nesses tempos em que estamos vivendo aí um ataque ferrenho, né? Com a CPI do MST, um ataque da extrema-direita, né, contra esse movimento social, que com certeza é um dos maiores do mundo, né, e que nesses 40 anos em que ele vem atuando, muitas pessoas mudaram completamente a sua vida. A gente vê aí a produção dos assentamentos, a gente vê a produção agroecológica aqui no Rio Grande do Sul, o arroz orgânico, mas não só o arroz orgânico, tantas outras produções, né, que os assentamentos têm, e como isso também mudou essa visão com a alimentação, e a importância da gente ter uma alimentação orgânica mais saudável, né, ter esse cuidado
maior com a alimentação. Eu quero me somar nessa conversa, objetivando uma pergunta. Veja, nós, a Kátia e eu, temos essa visão, assim como tu, de que a produção de alimentos está mais relacionada a quem produz, os agricultores. Mas parece que ela é mais relacionada a quem consome. Parece que quem consome define o que é produzido. E a pergunta seria, nós estamos nos aproximando de um momento em que não vai haver mais diferenciação cultural. Nas cidades, a comida é praticamente a mesma, no interior do Maranhão e no interior do Rio Grande do Sul. E existe também, Suzy, uma padronização de doenças, não é? Essa padronização de doenças, ela está entrando pela boca? Eu acho que é um somatório, né? Eu acho que é não só pela boca, mas é pelo estilo de vida que a gente está tendo também, né? Então, acho que isso é muito forte da gente ver aparecer, por exemplo, hoje doenças relacionadas à alimentação, como diabetes tipo 2, que há anos atrás elas não eram identificadas. E é óbvio que é o que nós estamos consumindo, né? E é óbvio também o padrão de vida que a gente tem. A gente não tinha esse padrão de vida, a gente fazia outros tipos de atividades físicas no nosso cotidiano, que não eram as academias, que não eram as caminhadas programadas, né? Então, e na alimentação, uma coisa que eu quero chamar a atenção é a questão dos ingredientes, que é fundamental. Porque se tu pegares um pão hoje, pegar coisas simples, ele não mudou a receita, mas o que mudou foram ingredientes. Então, a gente tem que olhar os ingredientes tanto no sentido da produção, como também no sentido da manufatura, né, da industrialização desse ingrediente. Porque o que tem mudado nos últimos anos é isso. Então, a gente tem uma perda da qualidade dos alimentos muito séria nisso, né? A gente tem uma diversidade alimentar quase nula, e a gente tem uma falsa diversidade de número de produtos que a gente encontra, uma variedade enorme de produtos, inclusive de produtos básicos ou de produtos de simples utilização como vegetais. Por exemplo, hoje você tem N alfaces, né? E aí tu vai num buffet por peso e você vê que você tem vários tipos de alface. Agora, em termos nutricionais, ela não vai ser alterada uma pela outra. Por quê? Porque elas são, né, vegetais muito semelhantes, vão nos dar nutrientes muito semelhantes. O que realmente vai ter o significado é o modo de produção delas. E aí nós temos dois tipos que a gente poderá dizer, né, o orgânico de base agroecológica e o convencional. Então, é essa parte aí que vai nos dizer se essa alface tem mais qualidade ou menos qualidade. Mas não a diversidade, né? Se é a alface americana, se é a crespa, se é a lisa, se é a roxa. Isso não é diversidade. Isso tu está trocando o mesmo pelo mesmo. Né? Tu só está fazendo trocas. E com essa questão, eu acho que da doença também, ela vem uma relação muito de aparecendo coisas novas na alimentação, e a gente entrando muito pela uma coisa é como se tivesse um processo capitalista reavendo as nossas opções alimentares, né? E um outro processo que ele não é tão capitalista, que é de nós olharmos para o nosso passado, né? No sentido de que o que nós estamos consumindo hoje, que as nossas avós, né? Já dizia o Polan lá, né? Que as nossas avós reconheceriam como comida. Então, quer dizer, olhar a tecnologia como uma coisa positiva e como uma coisa de crescimento da população, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ter qualidade para isso, né? Tem que vir com qualidade. Então, eu acho que essa nova forma de se apresentar a alimentação de hoje e ser igual em todo quanto é local, ela se dá por essa globalização que está aí. Agora, as coisas boas, muitas vezes, elas... Por exemplo, se a gente pegar um ingrediente, o açaí, que é uma coisa que hoje tem tudo quanto é lugar, né? E 10 anos atrás, a pessoa que não tivesse ido ao norte do país não conhecia o açaí, né? Então, hoje você tem lojas de açaí na região sul, inúmeras lojas, em cidades pequenas. Agora, que ingrediente é esse do açaí? Da onde que ele vem? Qual é a mistura que ele está tendo, né?
Então, qual é o laço cultural e de saúde que se estabelece nessas relações? Ele é positivo? Depende. Depende, vai depender do ingrediente açaí, né? Por ser açaí, só por essa nomenclatura, não é interessante. É a mesma coisa que a gente está vendo que nessas modernidades, e a nutrição e a alimentação, ela passa muito por isso, né? É colocar determinado alimento como um deus, endeusar ele, e os outros são demonizados. Então, isso não é importante, não é interessante, não devia ser assim. Né? A gente devia olhar essa relação do ingrediente, não tem nada que vá curar, como não tem nada que por si só vai adoecer. Então, tem esse olhar, eu acho, extremamente importante. E aí, as propagandas, a mídia, ela tem um papel, a indústria, a política, ela tem um papel importante de nos dizer o que comer e o que não comer. Então, isso, e bate um pouco no que a questão que eu acho que é um barato que o programa chama, que é a relação da ciência com isso. A gente pegar exemplos bem simples, a gente deixou de consumir manteiga para consumir margarina. Por quê? Porque naquele período os estudos mostravam que a manteiga era muito ruim para o coração, em especial para as doenças cardiovasculares, e que a margarina ia nos salvar disso. Aí o que se tem hoje? Hoje está se banindo a gordura vegetal, né? Que é a margarina, para voltar a colocar nos alimentos outros tipos de óleos, quer dizer, nós estamos fazendo um reverso daquilo. E quem é que nos vendeu isso? A ciência. Foi a ciência que nos trouxe isso e disse, não está bom, vocês têm que mudar. Então, essa ciência, né, e daí vem uma coisa que eu e o meu garejo também temos em comum, que essa ciência, ela não é cidadã. Por quê? Porque ela não está à mercê da saúde da população. Essa ciência, ela veio para fazer uma troca, muitas vezes por motivos econômicos, e o econômico entra no político, e daí a gente faz uma mistura tão grande que a gente não sabe aonde se passa, e daí pega a outra face do programa, que é a ética. Eu lembro, Suzy, que lá na década de 70, né, quando a Nestlé começou a entrar no país com os leite para nenê, né, os leite em pó, e que tinha toda uma questão assim, o leite materno é fraco. A minha mãe, por exemplo, eu com 2 meses, ela parou de me dar mamar, porque diziam para ela que o leite dela era fraco e não estava me alimentando. Então, é interessante isso que tu traz, né? A quem serve a ciência. Só que daí dá para nós acrescentar, pegando a fala da Kátia, assim, o estudo do Pignat, né, meu garejo, que é professor da Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, ele encontrou agrotóxico no leite materno. E daí, entre você dar, eu sempre faço esse propósito, assim, entre você dar o leite materno com agrotóxico e o leite da Nestlé maternizado, e que tenha sido, vamos supor que esse leite tenha sido feito com ingredientes agroecológicos ou orgânicos, qual que é o melhor? Então, a gente está num grau de falta de qualidade e estabelecer uma relação com a saúde muito grande. Que claro que isso aí não é uma retórica que a gente possa usar no cotidiano. Claro que o leite materno é muito melhor. Agora, essa mãe, né, essa puérpera, ela não pode ter o leite dela contaminado. Isso não poderia existir. Quer dizer, por um lado é interessante o que foi descoberto para a gente saber que essa contaminação é muito grande. Né? E isso pode gerar um caos que a gente nem imagina a proporção. Mas é interessante pensar. Ao mesmo tempo que a gente tem que pensar, uma das coisas que eu também adoro comparar faz um hambúrguer com alimentos agroecológicos, pega você, sabe o produtor da carne, né, escolhe lá, né, esse produtor, faz o pão em casa, escolhe seus ingredientes agroecológicos, orgânicos, bota algumas coisinhas da horta, que também são dessa forma, e daí você compara com arroz cheio de agrotóxicos, com feijão transgênico da Embrapa, né, que já está liberado e já tem por aí, né, meu garejo, e aí você coloca uma salada cheia de agrotóxicos, seja lá qual for, uma batata inglesa frita
com gordura trans e a batata também levou também bastante, né, agrotóxicos. E aí, esse prato, uma carne, né, de produção convencional aí, onde esse gado comeu aí um monte de ração, foi confinado, quer dizer, esse é uma comida de verdade, esse prato, ou é aquele hambúrguer lá que a gente fica olhando para ele? Então, a coisa tem que ser, análise de alimentos e de nutrição, ela tem que ser mais profunda do que esses estereótipos. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, que eu vejo muita gente pregoar, quando fala de soberania, principalmente quando fala de segurança alimentar e nutricional, que acha que isso está dado. Isso não está dado. Se tu não analisar da onde que veio esse alimento, quais são esses ingredientes, tu não pode dizer que aquilo é comida de verdade ou não é. É outra questão que a gente tem que analisar. É fato, e concordamos que a origem define tudo. É fato que nós não podemos garantir que aquela vaquinha da Nestlé vai ter uma alimentação saudável, e, portanto, nós nunca podemos afirmar que o leite da vaquinha da Nestlé é legal, sem analisar. Mas é fato também que nós temos que estabelecer contratos de convivência, laços de confiança. Exato. E que então, esses laços de confiança, eles costumam estar associados à taxa de ganância, a taxa de lucro e de ansiedade por acumular mais de quem está te vendendo o produto. Então, é possível estabelecer laços de credibilidade para oferta de produtos que venham de grupos de agricultores que não estejam alinhados a esse processo de acumulação cada vez maior. O que significa que a gente pode ter confiança no produtor da feira, assim como a gente pode ter confiança numa cooperativa, assim como a gente pode ter confiança numa grande indústria, desde que todos eles se submetam a processos de avaliação pela sociedade, desde que existam mecanismos de transparência. E podem haver, e creio que as nutricionistas teriam um papel de fiscalização nesse campo, poderia ser um mercado. Eu acho que o que o meu garejo estava colocando é uma coisa interessante, assim, mas eu acho que essa coisa esse laço de confiança, ele tem que ser estabelecido de uma forma mais regulamentar. Eu acho que esse é o papel do Estado. O papel do Estado, o papel das instâncias, né? E eu acho que a gente teria que estabelecer, eu acho que a gente está saindo de um governo muito complicado para a gente estar avançando em algumas coisas. A gente deveria já ter avançado, se nós não tivéssemos esses 4 anos aí de Bolsonaro, em outras formas de regulamentação também. Uma das coisas que eu acho e que a gente defende é que a gente teria que ter um olhar como fosse uma rastreabilidade mais ligada a uma fiscalização regular, né, e pública dos alimentos. Então, acho que isso é uma coisa fundamental, porque a gente, assim, penaliza, por exemplo, quem produz orgânico que tem que ter certificações, que vai rotular com certificação, vai ter gastos, e vai ter gastos, inclusive, para se tornar, né, é muito mais caro tu fazer esse tipo de produção, transição e etc. Você tem uma dificuldade de mercado também, e tem mais dificuldade também de assistência técnica, que eu acho que é legal a gente olhar por esse lado. A gente estava falando da extensão, né, rural, e a gente tem mais dificuldade de financiamento também para esse setor. Então, acho que isso é um combo, que a gente precisa disso, que as coisas não vão acontecer por amor, porque alguém, né? E o fiscalizatório, para mim, teria que ter uma integração muito melhor, né, e muito mais técnica do que política entre Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, sabe, todos os ministérios que são ligados e que têm a ver, que trabalham com produção de alimentos, ou regulação, ou fiscalização, tinham que estar atrelados e falar a mesma linguagem. Então, a gente está faltando uma coisa muito básica lá, porque se a gente pegar só como é que está hoje, e isso está há muitos e muitos anos, você pega o Ministério da Agricultura fiscalizando uma lavoura, aí a Vigilância Sanitária, né, via Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde fiscaliza o varejo. Então, só aí a gente vê que não tem uma consonância nesse sentido.
né? Nós estamos com diretrizes regulatórias muito antigas para uma série para a área de alimentos, saem normativas, mas não sai assim uma regulação interessante. Nós podíamos ter uma regulação super interessante, por exemplo, para quem produzisse no convencional, que tivesse uma rotulagem, que é uma coisa que a gente defende. Né? Teria que ter o nome do princípio ativo, quantas aplicações, o nome do produtor, o nome da pessoa, do técnico que assina. Né? Eu acho que os próprios conselhos, né? Por exemplo, ligado ali a engenheiro agrônomo, por exemplo, o CREA poderia ter uma fiscalização maior nisso. Geraria, inclusive, mais empregos, né? Porque a mesma coisa que hoje, por exemplo, a gente tem uma regulamentação na farmácia hoje que tem que ter um técnico na farmácia. A gente tem uma regulamentação para produção, mas e aonde, quem é que fiscaliza essa regulamentação mesmo? Eu acho que a gente tem que começar a olhar essa cadeia e começar a ver as obrigações de cada um e ver quais são as responsabilidades de cada um dentro dessa cadeia. O nutricionista, como o Guarani falou, está lá na ponta. Ele vai fiscalizar o que chega para ele. Como é que ele vai fiscalizar desde a produção até o consumo? Quer dizer, muitas vezes ele não tem... por exemplo, um alimento industrializado tem uma rotulagem. Um alimento in natura não tem rotulagem. Só se for orgânico. Né? Que daí precisou fazer uma certificação. Então, ele tem uma rotulagem. Então, tem várias coisas que a gente poderia fazer via Estado e que seria em ganhos para o consumidor e ganhos de saúde. Eu fico imaginando, a gente não está falando de produção de parafuso, a gente está falando de produção de alimentos, né? Que é uma coisa que todo mundo tem que consumir todos os dias e vai trazer ou benefícios ou malefícios no decorrer do tempo de vida da pessoa. Então, isso é uma lógica que todo mundo devia de pré-regular, porque eu acho que a gente não pode ficar em cima só dessas questões, só dessa prática de uma ladainha de segurança alimentar e nutricional e que, no fundo, ninguém pratica. No fundo, é um conceito vazio, retórico, né? E que talvez ele funcione muito melhor para a questão da fome, e que é um outro objeto bem preocupante hoje no Brasil. Mas é uma fome que tem que ter qualidade essa comida que vai. Não dá para nós voltar lá aos anos 70 e começar a discutir comida de pobre e comida de rico, em termos de qualidade. Isso aí passou. Isso aí foi-se. Nós deveríamos estar numa vibe muito maior, numa discussão muito maior, né? No sentido da gente estar fazendo essas discussões, por exemplo, assim, quem discute soberania, ele é um conceito que não é agregado à SAM, também, por compreender que dentro de SAM já está a soberania. Então, nós temos coisas conceituais também para serem discutidas, nós temos coisas, ao meu ver, né, temos coisas que a gente precisa aprofundar, complexar, parar de falar, o outro termo, assim, que é irritante é comida saudável. O que é comida saudável? É do ponto de vista qual? Nutricional, sustentável, simbólico, qual que é? Então, tem muita gente falando de tudo isso e pouca gente agindo, e pouca inserção técnica, e pouca regulamentação, e espero que esse governo consiga, pelo menos, juntar um pouco essas partes, né, que seria produzir realmente alimentos saudáveis, porque toda essa questão vai começar aí, tudo começa na produção. E esse eixo de pensar que o consumidor, ele pode ser balizador, vai depender da informação que o consumidor tiver sobre aquilo. Se o consumidor achar que precisa continuar comendo margarina e não manteiga, né? E no tempo da era que a gente está hoje, né? Com essa questão da internet muito forte, com a fake news muito forte, com um monte de pessoas que não entendem nada de alimentação e nutrição falando sobre isso, dando dietas e etc, etc, eu acho bem difícil a gente chegar num longínquo, né, tempo com informações assim corretas, porque vai pela mesma questão que a gente está vendo aí, né, da política. Está muito complicado isso também, né? Que tudo está na base e no que vai ser feito com aquela base. Veja, a base de quase tudo que nós comemos processado é milho e soja. O milho e soja quase todo é transgênico.
E os nutricionistas, o Conselho Federal de Nutrição, o CONSE, não se empenham tanto assim para participar da CTNBio. Por que tu acha isso e como foi a tua experiência lá, na CTNBio, como nutricionista? Eu acho, meu garejo, que primeiro é porque ela é, como diz o Nodari, né? Ela não é uma comissão que trabalha com biossegurança, ela é uma comissão que realmente trabalha com genética, com ela é biotecnológica, então é muito difícil, muitas vezes, quem tem a formação, por exemplo, do nutricionista ou de alguns outras pessoas da área da saúde, elas não têm essa base forte de pesquisa com genética. Né? A gente tem a genética como ela é igual à biologia, ela é modular, né? Mas assim, e dificilmente vai ter nutricionista que atue com pesquisa de genética, nem eu atuo com isso, né? Então, ela é um local que tu sabes muito bem que ela não agrega, né? Você chega lá, se você votar contra alguma coisa, você já é preterido. Então, ela não agrega, ela não ajuda. Eu acho que tinha que ter, a gente já discutiu bastante isso, ela tinha que ter uma formação totalmente diferente, né? Por exemplo, eu estive lá representando a agricultura familiar. Eu me sentia muito tranquila nisso, por quê? Porque eu era uma nutricionista que estava representando a agricultura familiar, então eu tinha que me fazer de, por que está acontecendo isso? O que vocês querem com isso, né? Só que, tipo, a forma que é operacionalizado lá não é para explicar para ninguém, não é para deixar ninguém, né, conhecedor dos processos. Então, tem que mudar totalmente a lógica mesmo, porque é um lugar que se você não entende, por exemplo, você estudou muito, e você hoje entende muito de todo esse processo tecnológico e da própria genética em si. Mas ele não é um lugar para qualquer um. Eu fico imaginando aquelas representações que tem ali, são muito loucas. Tu acaba fazendo coisa. Quem é do direito? Não conhece nada. Tu conhece o direito no sentido de o que pode ir para o consumidor, o que não pode, né? Eu, no meu caso, o que dá para ir para consumo, o que não dá para ir para consumo, né? Mas tudo está indo para consumo, como tu diz. Todo alimento. E é uma das coisas que a gente fica assim, quase ninguém fala. Todo mundo está preocupado, por exemplo, na nutrição, com os alimentos industrializados, com sal, sódio, gordura totais, gorduras trans, né? Por exemplo, dificilmente né, se coloca que todos esses alimentos industrializados, o trabalho da Raíssa, né, mostrou isso, né, meu garejo? Que ao analisar os ingredientes dos produtos, né, industrializados, a gente vê que a maioria deles tem algum ou alguns componentes, né, ingredientes ali que podem ser transgênicos. Por quê? Porque não temos mais quase produção convencional, nem de soja, nem de milho, né, são muito poucas. E o que não é, aí vai ser orgânico. Então, tá lá, tá rotulado, tá dito, né. Então, eu acho que uma das coisas é isso, né, aquela comissão é uma comissão que ela teria que se modificar, porque da forma que ela tá, eu acho que ela tá exercendo um papel de, como é que a gente diz? Nada foi deixado de ser aprovado lá, né? Só isso já dá para a gente ter uma ideia do que tem alguma coisa errada com essa comissão, né? É que a profissão dos nutricionistas está crescendo, está sendo reconhecido, está sendo como profissão valorizada, está ocupando um espaço importante nos processos decisórios. Como a gente poderia fazer para que ela se interessasse mais por esses nós de rede aí, como a CTNBio, como a Conab? Como a gente poderia... Tu acha que a gente poderia fazer para mobilizar mais essa categoria? Eu queria incluir uma pergunta nisso aí, Suzy. Sim. Muitos movimentos dizem que comer é um ato político. Na formação das nutricionistas, tem essa definição? Tem. Me parece que isso levaria as nutricionistas a se interessarem por estar discutindo as políticas públicas, né? Uhum. Hoje, assim, o que eu acompanho, né, perto de que a gente que está aí estou com mais de 30 anos de formada, o que eu via do início para hoje tá um movimento muito bom, assim, tem uma mudança muito grande nesse aspecto, né? A formação mudou bastante, quer dizer, mesmo assim, eu acho que como tu diz que alimentação é um ato político, mesmo assim, todo o processo de formação também é um processo político, né?
No momento que você tem uma coisa que está se discutindo muito hoje na nutrição e outros cursos da saúde, né? A graduação, por exemplo, em EAD, né? O que vai nos levar a gente ter ensino à distância? O que isso vai? A quantidade de IES particulares, que muitas vezes o interesse delas está no currículo mínimo, e a gente sabe que o currículo mínimo é muito pouco para a gente fazer discussões maiores, né? E a nutrição, ela é uma profissão que ela tem muitas áreas de atuação. Então, o graduando, ele se depara com muitas questões para estudar. Só em termos maiores, a gente tem 3 grandes áreas, que é a saúde coletiva, saúde pública, alimentação coletiva, né, e a parte clínica, né, a nutrição clínica, pegando essas 3 grandes áreas, assim. Então, o graduando, ele tem que ter base formal para essas 3 questões muito sérias. E eu acho que isso também, com muitas IES particulares, preconizando só o mínimo da carga horária, fica mais difícil alguns tipos de currículos serem mais completos, né? E fazer uma relação mais completa em relação a essa complexidade que precisaria. Mas, assim, eu acho que avançou muito já. Essas questões que se discute, as políticas públicas de alimentação e nutrição, as correlatas, elas já estão nos últimos anos, assim, muito mais fortes, né, do que era anos atrás, isso tranquilamente. Agora vai muito da questão da própria faculdade em si, né, resolver que tipo de currículo, que tipo de questão vai se colocar. E eu acho que a gente tem na nutrição, como deve ser todas as áreas, bem nítido, assim, aquela ligação entre quem está numa relação mais capitalista com a sua profissão e menos, né, olhando para todas as questões. Tem aqueles só preocupados com o alimento da moda, né, tem os que a gente chama, que como é que dizem, tem até uns apelidos, os emagrecedores da nutrição, né, que são os... agora tá uma vibe bem grande pela esportiva, então é um avanço científico essa questão da esportiva ter entrado forte na nutrição, né, e é uma coisa, uma ligação de a população está indo para as academias, está vendo essa necessidade da atividade física, seja lá qual for o nível. Então, a gente tem vários tipos de coisas que está crescendo, né, dentro disso. Mas hoje é interessante que tu já fala com nutricionistas, eles já sabem olhar para essa questão da produção, que eu acho que isso é uma coisa fundamental, né, que é uma das coisas que mais me chamava a atenção quando eu me formei, que não. Quer dizer, o alimento chegava para o nutricionista, seja onde ele estivesse trabalhando, e a partir dali, começava o processo de qualidade dele. É como ele tivesse qualidade 10 ali, se o nutricionista não trabalhasse bem, ia perdendo a qualidade, sabe? Então, isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção, até para ir para a extensão rural, para olhar esse processo produtivo, né? Porque, e eu sempre dizia, o alimento não nasce na prateleira do supermercado, ele nasce antes. Quando ele está na prateleira do supermercado, ele já tem uma condição de qualidade. Ele já tem vida, ele já tem nome, ele tem os pais dele, o sobrenome dele, ele morou em determinado território, ele já tem vida. Né? Dali para frente, a gente não tem mais o que fazer com ele, a gente não tem como melhorar ele. Então, eu acho que as questões, eu acho que se passa também, quando a Kátia fala de... É um ato político, claro que é um político, mas aí o nutricionista também tem que entender esses processos, dessa questão entre a ciência, não acreditar no que a ciência nos traz hoje, esperar mais estudos sobre aquilo para daí a gente poder inferir sobre aquele alimento, ficar atento sobre a produção, muito atento sobre a produção, muito atento sobre os ingredientes, como é que esses ingredientes são processados e vão, né? E cada vez entender mais de alimentos. Eu acho que é uma das coisas fundamentais para te ver que alimentação é um ato político, é você entender cada vez mais de alimento, e daí vem desde a sua complexidade. Agora, vai muito do que a pessoa tem na sua relação de formação e como ela vê a ciência enquanto ética também. Porque se tu tiver um nutricionista só emagrecedor, vai ser difícil ter essa visão da ciência ligado à ética, ligado à política, e é um combo, né? Isso aí é um combo.
Hum. Mas e a política de aliança, Suzy? Porque as nutricionistas podiam se aproximar, imagino, mais de grupos organizados, como a Via Campesina, ao invés de não tanto com a Nestlé, não tanto com essas instituições que parecem estar em todos os encontros da categoria. Até eu porque acho já que o produto... É que nos últimos anos já mudou bastante, né? Já não tem mais patrocínio. O grande congresso das BRAN, né, da Associação Brasileira de Nutrição, há muitos anos não pode mais ter patrocínio nenhum, né? E só que eu acho que o inverso também tem que ser verdadeiro, né? Por exemplo, assim, a gente também tem que ser chamado pela Via Campesina. A gente, por exemplo, a gente é trocado, só para a gente rir um pouco, sempre pela Bela Gil, que ela é uma culinarista, por exemplo. Então, tudo a favor dela, mas ela não faz o papel do nutricionista. Ela é culinarista, faz um apelo 10, é uma figura pública, tem um programa, mas ela não fala sobre composição de alimentos, sobre essa questão. Eu acho que é uma faca, como é que é, de dois gumes, como se diz. A gente também tem que ser chamado. Tem muita nutricionista É verdade. Né? Mas quando a gente vê, eu sou uma que fico brigando por a gente estar nesses espaços. Ninguém vai falar por nós o que nós temos para falar. Então, isso é uma coisa importante, eu acho. Eu acho que está aproximando mais, meu garejo, mas eu acho que também tem que ver o papel da nutrição. A gastronomia está muito em alta para esses achados, e a gastronomia faz um outro papel. A gastronomia faz o papel do culinarista. Ele vai lá e processa. Ele é importante na detecção dos ingredientes, claro que é. Mas quem faz a ligação entre o alimento e a saúde é o nutricionista, não é nem o médico. Porque o médico vai tratar da doença, ele não vai tratar do saudável. Apesar de ter vários nutrólogos hoje, como a nutrição tem alta, a gente tem vários. Mas o médico, ele é um profissional que ele não entende de alimentos, ele não tem alimentos na sua formação. Então, tem essas questões. Eu entendo, eu estava me referindo às organizações. As organizações da agronomia, as oficiais, também não têm uma aproximação muito grande com essa força organizada da sociedade. Assim como da medicina, mas tem muitos médicos, tem muitos agrônomos, e devem haver também nutricionistas que estão envolvidos com esses processos por iniciativa própria, que foram atrás. Deve haver, eu imagino que bastante. Mas as organizações, elas são cooptadas por interesses que parecem ser contraditórios em relação bom, essa tua posição, a posição de que a comida, a decisão de alimentação é uma decisão política. E eu acho assim que eu acho que está aparecendo uma das coisas que eu vejo assim no cenário, é que o pós-graduação também está fazendo um bem interessante, né? Porque a gente vê hoje uma relação muito interdisciplinar, né? Entre os vários setores que a gente tem e os vários profissionais, né? Isso eu acho que vai dar uma mudada, eu acho, nesse aspecto. Eu acho que vai dar uma arejada, assim. Mas eu acho que a parte básica, eu acho que a gente tem que fazer aquelas cobranças básicas do governo, que eu até já comentei, assim. A gente precisa ter um impacto maior de ter fomento para pesquisa, para essas áreas, que não é né? A gente precisa de uma extensão rural, de uma assistência técnica para essas áreas da parte da produção, que elas tenham esse olhar para esse tipo de produção. A gente precisa de financiamento, né, forte para essa produção agroecológica, essa produção saudável, né? E essa questão regulamentar aí, que eu acho que a gente tem que começar a penalizar quem está produzindo comida ruim, né, comida sem qualidade, comida não segura. Acho que a gente tem que começar a penalizar. Eu acho que as cadeias dos produtos têm que começar a serem focados e responsabilizados. Porque eu acho que é o único jeito da gente conseguir, né, de alguma forma, e a gente precisa mexer com as regulamentações. São muito ruins as nossas regulamentações para alimentos. Eu acho que, assim, como síntese, precisa dar uma unida no mapa, no MDA, sabe, as coisas têm que ter todos esses setores, MDS, todos os ministérios ali que fazem uma organização que
que vão, de alguma forma, chegar próximo da alimentação e da saúde, né? Produção, alimentação e saúde, eles têm que ter um fortalecimento. Tem que ser uma coisa assim, não pode brincar mais como isso é sabe? É uma coisa que a gente deixa um pouquinho de lado. Não, isso aí vai ter que ser... Isso bate no SUS, né? Como a gente falava no início, a questão das doenças, bate no SUS. A gente não tem nada, por exemplo, a gente não sabe, a gente tem indícios de pesquisas relacionadas a agrotóxicos, a gente não tem nada de pesquisa relacionada a transgênicos, epidemiológicos aí, que a gente possa analisar, né? Então, a gente estava falando de algumas doenças e patologias hoje alicerçadas, por que será que elas estão aparecendo? Eu, como nutricionista, fico perguntando por que tanta intolerâncias, né? Por que tanta intolerâncias? Por que tantas alergias? Por que tantas casos de câncer, né? Aumentando cada vez mais. Exato. Por que tanto isso? O que está acontecendo? E a gente não consegue dar respostas, né? E a gente está via o Sistema Único de Saúde, a gente vê que ele acaba sendo fragilizado, ele tem um desempenho, muitas vezes, em algumas regiões, não tão bom por causa desse contingente, né? Tem gastos, né? Isso é uma questão bem interessante, né, Suzy, de trazer. Tem uma campanha que chama Tributar os Super Ricos, que inclusive apresentou algumas propostas, né, de projetos na Câmara dos Deputados, e uma das propostas era justamente um imposto sobre a questão dos agrotóxicos para investimento na saúde, no SUS. Exato. A gente precisa falar sobre essa relação precisa. Que tem direto. É o que temos, né? E é o que temos, assim, é o que mais a gente consegue hoje observar em termos dessa relação entre agrotóxico e doenças, né? É com o agrotóxico, não com o transgênico, né? E daí, por isso que eu digo, como é que tu faz para tirar o transgênico? Tu não precisa tirar o transgênico, tu tem que tirar o agrotóxico, tu tirar por exemplo, se você comprar orgânico, você não está usando nem o transgênico, nem o agrotóxico. Então, o combo não vem junto. Então, essa é a melhor forma, né, de visualizar. E eu acho que outras coisas a gente podia fazer em termos dessa relação de tributação. Por exemplo, a água, a meu ver, é uma das coisas que vai ser um problema sério, né? Agora a gente viu aí o último relatório do agrotóxico nas águas do Cerrado, né, onde a gente tem uma produção, quer dizer, a gente não tem em todas as cidades, né, e todos os estados, avaliação dos agrotóxicos da água. E aí a gente faz processos de higienização. O trabalho da Tereza mostrou, meu garejo até acompanhou, a quantidade de pesquisa em termos no mundo para a higienização dos agrotóxicos. Se isso tivesse tudo sido convertido, né, para outro tipo, né, de pesquisas, em vez de ficar tentando limpar o alimento em laboratório, que não nos diz nada no cotidiano, né? E ela trabalhou com uma pesquisa bem interessante sobre isso. Então, a gente vê que parece que as coisas estão um pouco deslocadas também, né? Deviam ser realojadas nesse sentido. E a questão da água também é quem ocupa a água, né? Por exemplo, a produção rural, quanto que ela paga para ocupar a água que ela ocupa e para produzir o que ela produz? E agora, no caso também, para deixar essa água poluída por essas substâncias tóxicas. Parece que não tem uma relação entre quem realmente está aproveitando isso, né? A gente paga, né? O urbano está pagando sua água ali na sua conta. E ele paga, inclusive, paga o esgoto mesmo não tendo, paga o saneamento, né? Todo não tendo, paga a cloração, né? Para ela ficar potável e outros. Quer dizer, tem uma cadeia, a água é outra questão, a água como alimento, ela tem outra cadeia e uma cadeia que não está sendo olhada como deveria. E é um dos grandes problemas que se diz, tem até alguns filmes, né, bem, que a gente assistia ali, década de 70, já 80, que diziam, né, que o mundo ia acabar tendo um nocaute via água, e é uma das coisas com o aquecimento global aí, né, quer dizer, essa mudança climática toda. Quer dizer, o meio ambiente está numa pauta aí que a gente precisa olhar para ele,
né? E quando quando a gente fala do meio ambiente, o alimento está ali, né? O que nós vamos fazer sem esse ambiente aí propício a produzir, né, alimentos saudáveis? E isso tem a ver também com as monoculturas, né? Por exemplo, esse final de semana, Melgarejo, eu estava lá no almoço do Joca Frizinski, lançando o seu azeite de oliva orgânico que ele produz lá no Alegrete, e ele falando, tipo, do absurdo que está a questão das monoculturas de soja, né? Tomando conta, enfim, do estado, assim, que... E isso tem a ver também com a questão da água, né? Da escassez. Quero mais informações sobre esse azeite orgânico do Alegrete, porque de vez em quando eu vou lá e quero então falar com o cara. Mas, Suzy, eu queria para ti uma outra pergunta. Veja, tu é uma nutricionista, formadora de nutricionistas, tu vem acompanhando a sucessão dos novos calouros, das pessoas que entram na universidade. E me diz, essas pessoas estão de fato cada vez mais alienadas ou existe uma luz de consciência em que a gente possa, bom, que nos dê mais esperança? Como é que tu avalia a manada? A manada. Olha, não sei, assim, que eu agora, desde a pandemia, eu não estou mais ligada mais ao pessoal da graduação, né? Estou mais com o pessoal do pós-graduação. Eu acho que está vindo um povo interessante em determinadas concepções, eu acho que está vindo um povo bem interessante. Acho que ao mesmo tempo que a gente tem na nutrição esses olhares para novas áreas que surgem de trabalho, eu acho que está bem diferente a própria concepção do alimento, eu acho que eles estão mais centrados nessa... Dá para dizer muito forte, né, que eles estão muito mais centrados nessa concepção da qualidade do alimento, olhando para essas questões. O que eu vejo de ruim, assim, para uma geração toda, eu acho que todas as áreas, é que também a gente está com um problema sério de precarização de trabalho, né, de área de trabalho. Então, isso pode repercutir daqui a uns tempos em várias, e a gente vê isso não só na área da nutrição, e vê outras pessoas que estudam, falar a dificuldade de alguém fazer uma graduação e ele conseguir viver daquilo, né? Seja autônomo, seja empregado. E isso o jovem está muito... Ele fala muito. Eu me lembro que nos períodos ali do desmonte do Ministério do Trabalho, da própria questão das aposentadorias, né, toda... Quando eu comentava, muitos diziam, mas a gente não vai se aposentar e a gente não vai ter emprego formal. Então, talvez seja uma preocupação que não, por isso que não nos diz tanto. Quando eu dizia, gente, vocês não vão fazer nada, para vocês vai ser muito pior, né? Eu acabei fazendo meu pedido de aposentadoria naquele momento, antes de mudar, porque eu tinha alcançado as necessidades previstas, e depois me diziam que talvez teria que judicializar. E quando eu colocava isso, né, quando me apresentava isso, eles diziam isso, a gente não sabe se vai ter trabalho, e a gente não vai aposentar. Então, a gente não é uma preocupação, dá para entender um pouco até o processo político do momento também. Então, isso é uma das coisas... Se for assim, a profissão está ameaçada de extinção. Eu acho que várias, né? Eu acho que várias profissões estão na mesma... Os salários estão baixos, se a gente fizer uma análise, assim, Isso sem falar na inteligência artificial, né? Isso tem isso. Exato, falando só no que temos hoje, né? Então, eu acho que é uma para quem está hoje fazendo uma graduação, ou quem vai iniciar, eu acho que o momento está diferente. Nossa, muito diferente. A gente não viu esse tombo nessa rapidez do que aconteceu aí nos últimos tempos, né? Por vários motivos, né? Essa modernidade também, a questão política, e agora vem, né, o que a Cátia coloca também, né? Vai vir essa inteligência aí que vai... A gente não sabe o que vai acontecer, então dizem que a gente está participando de um momento interessante de mudança, né, mundial. E eu acho que a gente sempre tem que... o que se dizia antes, que uma profissão era interessante quando ela tinha uma função social, ela sobreviveria se ela tivesse uma função social. Então, nós temos que buscar a função social das profissões, né, que a gente está próximo, né, nesse sentido. Mas eu acredito, assim, que
que o pessoal, assim, do pós-graduação, a gente também vê que muitas vezes hoje o pós-graduação é uma saída para uma continuidade dos estudos. Se isso é bom, isso é ruim, não dá para a gente dizer, né, dessa forma assim tão simples, né? Mas eu acho que essa teria que melhorar muito a questão, inclusive na qualidade da formação, e pensar um pouco, acho que a gente tem que pensar um pouco também não pensar só na questão do EAD, a forma que vai condicionar esse conhecimento, né? Eu acho que tem coisas que dá para fazer por EAD, né? Ensino à distância, tá falando, né? E tem outras formas, tem coisas que eu acho que não poderiam chegar, né, no ensino à distância. Mas tem coisas que a gente teria que mudar. Eu acho que a gente estava precisando aí ver a nutrição, por exemplo, faz muito tempo que não se mexe nas diretrizes curriculares, como vários outros cursos no Brasil. Acho que está no momento da gente dar uma olhada aí, é um momento novo, né? Um momento de... Tem uma expansão aí de algumas coisas, até essa inteligência artificial, então, como é que essas coisas vão entrar, né? O modo de fazer não é mais o mesmo, né? E não vai ser. Suzy, estamos chegando ao final do nosso programa. Tenho certeza que teríamos muito mais para conversar contigo. Eu tenho uma grande preocupação, que é como é que a gente leva para conhecimento da população em geral, da sociedade, as inúmeras pesquisas que são feitas pelas universidades. Né? Nós temos muitas pesquisas importantes, muitas pesquisas que poderiam estar ajudando muito mais a sociedade a enxergar esse mundo que a gente vive e como melhorar a nossa estada aqui nesse mundo, né? Então, eu acho que momentos como esses são importantes, né, para a gente conhecer o que está sendo produzido e pessoas como tu que estão dentro, né, desses processos das universidades. Mas nós temos uma pergunta final no nosso programa, que é: o que significa para ti a arte, a ciência e a ética para a construção de um Brasil de fato? A pergunta é linda, né? E a resposta, precisaríamos começar a tomar o vinho agora para responder daqui uma meia hora, mais ou menos, para ficar mais bonito, né? Mas eu acho que eu acho que tudo se entrelaça, né? Dentro do mundo diferente, assim, dentro do mundo menos problemático, menos desigual, né? Como a gente vive, eu acho que as coisas se entrelaçam, né? Eu fico pensando assim na vivência que a gente tem de trabalho, tem que ter ética, né? Por exemplo, se a gente não tiver uma ética de cotidiano, não só uma ética científica, a ética científica é aquela de a gente traduzir os nossos estudos e escolher nossos estudos com aquilo que tu falaste também, Kátia, que é escolher nossos estudos com alguma coisa que vai trazer bem para as pessoas. Isso eu acho que é fundamental, porque é um dinheiro público, né? Seja lá onde for a instância que a gente for fazer, ou tem bolsa envolvido, ou tem o pesquisador, ou tem o salário da gente enquanto professor pesquisador, né? Então, acho que tem toda essa relação, né, de fazer esse fazer bem e fazer de acordo com a necessidade, né? Não criar pesquisas que não sejam importantes, que não vão ser aplicadas, né? E eu acho que essa questão desse diálogo, dessa socialização, a gente precisa. É outra coisa que está muito séria, que é pagar as publicações, que é onde está se dando a socialização. Eu acho que isso a gente tem que dar um basta. Depois a gente é classificado, né? Ainda sobre isso, quer dizer, se tu não publica, você não é bom dentro da questão das ciências, né, do academicismo, né, ou da nossa academia mesmo. O nosso PG vive disso, quer dizer, a CAPES vai lá e avalia através disso. Então, é muito ruim essa questão que existe essa mercantilização nas publicações, né, é muito séria isso. Mas eu acho que para cada publicação científica, a gente deveria ter outras formas de a gente socializar aquelas pesquisas que estão saindo, seja lá quais forem. E aí seria um método de avaliar essa relação da ciência e da ética. A pessoa tem que entender, né, aquilo ali, seja uma pesquisa básica ou uma pesquisa mais aplicada, ela tem que entender. A básica é feita para ter uma aplicabilidade de uma outra, então teria que tranquilamente vir com isso. E a arte, acho que ela vem fundamentar todo esse processo, né?
A própria relação, quando a gente está trabalhando com uma pesquisa, ela tem que ter, mesmo que nos exijam um método científico rigoroso para conseguir fazer ciência, né? A arte, ela premeia isso, acho que ela parte dessas questões das escolhas. E a arte, ela não está só vinculada à música, né? Ou alguma outra forma de expressão, teatro, né? Eu acho que ela está vinculada, né, a gente estar nesse mundo, né? Perceber que essas relações todas que somos, né, que fazemos e que enfrentamos para ter um pouco mais de processos humanitários e civilizatórios, né, mas eu acho que com carinho, então isso, né? Eu acho que faz isso. Aí seria um metro de avaliar essa... Acho que é isso. Dessa vez não... Muito obrigada, Suzy. Bom conversar contigo, bom te conhecer e que possamos, então, nos encontrar em breve para esse vinho. Vamos. Eu que agradeço vocês. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom ter veio com essa disposição, Suzy. Muito obrigada, gente. Obrigada por estar com a gente e até o próximo Arte, Ciência e Ética no Brasil de Fato. Coragem é a chave da mudança.